número 26. A minha tradução, irmãos, é um pouco diferente, tá? E eu me preocupei com isso. Porque Pode botar. Pode colocar. Lucas capítulo 14, versículo de número 26. Aqui é a NVT. Mas pode colocar a sua mesmo, que é bom que os irmãos vão compreender melhor. Por que eu me preocupei? Né? Por questão da tradução. Porque em algumas traduções vai dizer algumas palavras fortes. E eu me preocupei em buscar no original o que é que aquilo dali significava para poder trazer uma melhor compreensão para a igreja. Amém? Lucas capítulo 14, versículo 26. Na tradução que eu separei aqui para poder ler para os irmãos, na NVT diz assim: se alguém que quer me seguir e ama mais o pai, ou a mãe, ou a esposa, ou filhos, ou irmão, ou irmãs, mais do que a mim, ou a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Se alguém que quer me seguir, ama mais o pai, a mãe, os filhos, os irmãos, as irmãs, até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Versículo de número 27. E se não tomar a sua cruz e seguir-me, não pode ser meu discípulo. O pastor Edilson já pregou também sobre esse texto. E é um texto bastante forte. Em outras traduções, aquele que aborrece o pai ou a mãe, ou os irmãos ou as irmãs, não pode ser meu discípulo. E eu fui buscar justamente para entender o que é que o texto estava querendo dizer aborrecer, e a outra tradução estava dizendo aquele que ama, e no original está se referindo à questão do amor, aquele que prioriza mais qualquer um desses, mais do que a Deus. Aquilo que nós podemos ver que o texto está se referindo, está falando sobre discípulo. Quem quer aqui, irmão, ser discípulo de Jesus? Porque ser discípulo de Jesus, automaticamente a gente entende que é uma coisa boa, né? Ser discípulo, alguém que recebe instrução ou ensino de alguém, que seja aluno de alguém, aquele que é doutrinado por alguém, aquele que aprendeu de alguém algo e está praticando aquilo que aprendeu. Esse é considerado discípulo. Na Bíblia Sagrada nós vamos ver que o texto nos apresenta os discípulos de Jesus e cada um deles com as suas diferenças. Cada um deles com as suas qualidades e defeitos. E se nós formos fazer aqui uma ilustração da nossa vida, cada um de nós mesmos aqui que estamos, temos qualidades e temos defeitos, mas mesmo assim o Senhor nos escolheu e nos chamou para ser discípulos dele. O Senhor nos chamou somente para que eu e você pudéssemos aceitá-lo e sentar numa cadeira, numa igreja com ar-condicionado, que tivesse conforto. E Deus nos chamou só para que pudesse abençoar a nossa vida e pudesse dar tudo aquilo que o mundo pode oferecer. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para algo maior do que os nossos olhos e o nosso entendimento pode compreender. E às vezes nós limitamos a Deus sobre a nossa vida, irmão. Nós falamos que muitas coisas tentam a todos os instantes nos afastar da presença do Pai, nos afastar da presença de Deus, nos afastar da presença do Espírito Santo em nossa vida. Em todo instante, o nosso adversário, agora quando você está sentado ouvindo a palavra de Deus,
Agora mesmo ele está arquitetando, planejando, tramando um plano para querer afastar eu e você da presença de Deus. E o texto que nós lemos de Lucas, o autor Lucas, ele vai descrever que Jesus, ele vinha caminhando e ensinando um texto anterior, falando que um senhor estava fazendo uma festa, uma grande festa, e mandou convidar algumas pessoas, e algumas pessoas o disseram que não poderia estar presente, porque algum ganhou uma terra muito grande e teria que cuidar da terra. Outro disse que tinha ganhado ou tinha adquirido algumas juntas de boi e não poderia estar presente porque iria estar ali com as suas juntas de boi. E outro tinha acabado de se casar, estava se casando e não poderia estar presente. Entenda que cada um desses que foi convidado deu uma desculpa para não estar presente na festa que aquele senhor tinha preparado. E o texto vai dizer que aquele senhor diz aos seus servos: vai em todo canto e chama os leprosos, os mendigos, os aleijados, cegos, chama todos e traz. A gente até estudou um contexto parecido hoje, falando que, na escola bíblica dominical, falando que Deus, o Cristo, ele veio para o povo de Israel, mas o seu povo não os quis. E nós fomos enxertados na videira. E por isso nós temos direito de ser chamados filhos de Deus. Entenda, discípulo é alguém que representa alguém. Quando nós falamos de discípulo, nós falamos de alguém que tem uma simbologia, alguém que traz a menção de outra pessoa, mesmo que ela não esteja presente. Será se nós temos sido esses discípulos que o Senhor chamou? Será se nós temos aplicado isso em nossa vida, irmão? Ou estamos vivendo como os religiosos daquela época? Estamos vindo para os cultos, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo que Deus ele pode transformar, que Deus ele pode libertar, e até acreditamos, mas brevemente algo vem e leva da nossa mente, leva do nosso cotidiano, e logo esquecemos aquilo que Deus ele tem prometido para mim e para você. Discípulo não é aquele que acredita uma hora e depois desacredita. Discípulo é aquele que tem certeza naquilo que ele fala. Ele tem convicção daquilo que ele está representando. Ei, Jesus te chamou para uma boa obra. Jesus ele te chamou não para você viver a vida do jeito que você quer, não. Entenda, Pedro ele era pescador, Mateus era cobrador de impostos. Eles tinham sua vida secular, mas quando o mestre chamou, a Bíblia diz que Pedro estava lavando as redes, e Cristo chamou: Pedro, eu quero te fazer não pescador de peixe, mas pescador de homem. Segue-me. E Pedro largou as redes e seguiu Jesus. A Bíblia diz que Mateus estava na porta e Jesus ia passando e disse: Mateus, segue-me. E Mateus deixou tudo o que ele estava fazendo e seguiu Jesus. Mas entenda bem, irmão, que muitas das vezes existem várias coisas que nos afastam do chamado de Deus para a nossa vida. É por isso que o texto vai dizer: se você amar, entenda, não é que você não vá amar sua esposa, não é que você não vá amar o seu filho, não é que você não vá amar a sua própria vida, não é isso. É a prioridade. O texto vai dizer: se você amar mais a sua esposa
do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Mas, presbítero Abraão, quando é que eu deixo de amar mais a Deus do que a minha esposa ou ao meu filho? Às vezes Deus ele tem algo preparado naquele grande dia ou neste dia para a tua vida, tem te chamado para algo maior. E porque talvez você brigou com a sua esposa, ou porque talvez você discutiu com o teu filho, ou porque as coisas não saíram da maneira que tu queria, tu logo diz assim, não vou para a igreja hoje, porque hoje eu não estou bem, hoje eu briguei com a minha esposa. Você está dizendo, ei, eu amo mais a minha esposa do que a Deus. Porque nada pode atrapalhar a tua comunhão com Deus. E nós vemos que Jesus ele estava sendo seguido por uma multidão. Nós vamos ver que aonde Jesus vai, sempre existe uma multidão. E como nós estamos falando de discípulo, eu separei alguns textos aqui, e se a irmã puder, ou os obreiros puderem me ajudar, e ir abrindo aí, amém? Para ser discípulo, tem que representar Cristo. E para representar Cristo, tem que saber que vai ser ferido. Em João capítulo 19, versículo 34. Se a irmã puder abrir. João 19, 34. Um dos soldados, porém, furou do seu lado com uma lança. E no mesmo instante, correu sangue com água. Ei, isso daí ele pagou por você, sofreu por você. Sabe por quê? Porque ele disse assim, ei, vocês serão as minhas testemunhas. E ele não orou só por aqueles que ali estavam reunidos por ele, não. A Bíblia diz que ele orou por eles e por aqueles que iriam ainda há de vir. Ele orou por mim e por você mesmo, nós não estando lá. Ele sabia todas as aflições que eu e você passaríamos para estar na presença do Senhor. O evangelho não é esse evangelho que aí pregam afora de facilidade. O evangelho é um evangelho de renúncia. E é nesse contexto que eu quero te lembrar de algo extraordinário. Que a Bíblia vai dizer que aquele que foi, um dia voltará. Eu acho que você não entendeu, aquele que foi, aquele que se ascendeu aos céus, e que os discípulos se preocuparam em ficar só. Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu voltarei. É nesse mesmo contexto que nós podemos imaginar, e como discípulos, será se ainda estamos esperando o Messias voltar? Será se ainda estamos esperando Jesus Cristo ascender nas nuvens e chamar o meu nome, o teu nome, o nome da tua casa, o nome da tua família? Será se você ainda está esperando este Cristo que morreu na cruz do Calvário, padeceu na cruz do Calvário, sofreu por você, sofreu por mim? Você ainda está esperando esse Cristo? Discípulo. Os discípulos esperam, morreram, padeceram, mas aonde eles estiverem, eles ainda esperam a volta do Messias. Sabe por quê? Porque outra hora eles entenderam que sem Ele nada eles eram. Sem Ele eles eram apenas pó e cinza e não serviam de nada. Mas um que os chamou, os fez pregadores do Evangelho e anunciadores da palavra de Deus, engrandecedores do nome do Altíssimo. Aquele que veio antes e aquele que vem amanhã ou depois, nós não sabemos, mas Ele há de voltar. Ele há de voltar. Existe um louvor que diz assim: meu Deus, o que será de mim se eu não ouvir tua voz e já tiver chegado ao fim?
Você sabe o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer um discípulo ouvir dizer isso? Um discípulo ouvir dizendo assim: meu Deus, será que já chegou o fim e eu não ouvi tua voz? Ei, para te lembrar que em Mateus capítulo 24, quando Jesus estava conversando com os discípulos a respeito do fim, ele diz que ainda viria muita peste, muita fome, ainda viria pragas, ainda viria guerra, rumores de guerra, e nós vivenciamos isso hoje. Ei, Jesus está à porta, mas aonde estão os discípulos de Jesus? Aonde está? Aonde é que eu e você, pelas lutas, estamos nos escondendo? Aonde é que eu e você, pelas dificuldades, aquilo que o Senhor tem nos chamado, aquilo que o Senhor, quando nos chamou, nos revelou e disse: ei, filho, filha, eu quero você, eu tenho um chamado na tua vida, eu quero isso para a tua vida. Ei, aonde foi que no meio do caminho você perdeu a direção do chamado de Deus? Ser discípulo não é somente vir para a igreja. Ei, se você está apenas vindo para a igreja para fazer quantidade, eu vou te revelar algo. Havia uma grande multidão ao redor de Jesus, mas só quem podia desfrutar da presença de Jesus é quem estava ligado na palavra. Para representar Jesus, você tem que saber que não vão querer você. Muitas das vezes nós temos essa preocupação, nós temos esse conflito de interesse. Nós queremos que as pessoas nos aceitem, queremos que as pessoas olhem para mim, para você e se agrade da nossa presença. Às vezes vamos pregar a verdade, mas não, eu tenho que pregar uma palavra mais mansa, eu tenho que pregar uma palavra mais branda, porque vão me rejeitar. Ei, Jesus, ele não está preocupado com isso. Jesus, ele não está preocupado. Quem se interessa ou deixa de se interessar, ele veio para preparar o caminho da salvação. Ele veio e morreu na cruz do Calvário para que você tivesse o direito de ainda ter a esperança de chegar lá. Mas eu não sei o que é que o inimigo tem feito, tem colocado na tua vida, tem te afastado do chamado, tem te afastado de estar na presença do Senhor. Ei, se o Senhor voltar agora ou amanhã, não sei. De vez em quando, a hora ou outra, nós nos fazemos essa pergunta. Senhor, se tu voltar agora, como é que eu estou? Como é que eu estou? Será se eu estou conforme tudo direitinho? Será se eu vou? Será se o Senhor me chamar, eu vou estar preparado? João capítulo 1, versículo 11. Vai dizer: e veio para o seu próprio povo, e eles o fizeram o que, igreja? Fizeram o que, igreja? Rejeitaram. Ele veio para o seu próprio povo, mas o seu povo os rejeitaram. Mas, presbítero Abraão, hoje não acontece isso mais. Nós recebemos ele e não rejeitamos. Ei, sabe quando você tem um chamado de Deus na tua vida e por alguma coisa você abandonou o chamado, você está rejeitando aquilo que o Senhor preparou para a tua vida. Ei, eu não sei qual foi o propósito que Deus te chamou, eu não sei qual é o chamado que Deus tem na tua vida, mas entenda uma coisa: o chamado de Deus não é fácil para você poder viver, porque o chamado de Deus, ele traz renúncia, o chamado de Deus não traz reconhecimento, o chamado de Deus traz desprezo. Lembra, Paulo, ele era ovacionado
pelo sinédrio, porque Paulo se ergueu, Paulo se levantou e começou a perseguir a igreja e matar cristãos e mais cristãos, e Paulo lançava os cristãos nos cárceres. Paulo estava sendo ovacionado. Mas quando Paulo se converte, Paulo tem que se esconder. Paulo, ele apanha. Paulo, ele é preso. Paulo, ele sofre. É por isso que ele diz: eu carrego as marcas de Cristo comigo. Nós vivemos na bonança. Você pode ir e vir. Você pode sair hoje e dizer assim: ei, Jesus, ele te ama. Você pode chegar na tua casa e dizer: ei, Jesus, ele pode transformar a tua vida, e nada vai te acontecer. Sabe, lá no povo de Israel, o judeu, se chega alguém pregando o cristianismo lá e prega para a sua própria família, se alguém não gostar, ele pode denunciar, e essa pessoa pode ser presa ou até morta por amor ao evangelho. Você sabe o que é isso? Morrer. Entenda que o texto diz: se você amar mais a sua vida do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Porque todos nós queremos que Jesus volte e que nós sejamos na nossa casa, no conforto, tudo na tranquilidade. E se Jesus achar que não é o momento para voltar, e se ainda vier perseguição sobre a igreja, e se ainda o comunismo, que ainda está no começo da sua jornada no Brasil, começar a perseguir a igreja, começar a perseguir os cristãos, e aí como é que vai ser viver este evangelho? Que você vai ter que esconder a tua Bíblia dentro de uma bolsa ou dentro de alguma coisa, porque você não vai poder andar com ela pela rua, você não vai poder pregar para alguém. Porque aqui no Brasil, todo mundo prega o que quer, vive o que quer, do jeito que quer. Ei, mas a palavra de Deus diz assim: não é do jeito que tu quer, não é como tu quer, não é do jeito que tu pensa, é do jeito que a palavra nos orienta. É do jeito que a palavra nos orienta. Aquele que quer vir após mim, aquele que quer me seguir, pegue sua cruz. O texto está dizendo que tem um preço a ser pago. Primeiro, Jesus vai dizer que nós não devemos amar mais as outras coisas ou colocar como prioridade. Às vezes colocamos o nosso trabalho, colocamos as nossas esposas, colocamos os nossos filhos, colocamos qualquer outra coisa como prioridade e não estamos na casa de Deus. Parece que estamos caminhando numa direção que não nos aproxima de Deus, mas nos afasta de Deus. O salmista disse assim: me alegrei como igreja. Vocês podem pregar juntamente comigo. Me alegrei quando me disseram: vamos para onde? Para onde? E vocês estão aonde? Vocês já poderiam estar glorificando e exaltando a esse Deus Todo-Poderoso, que Ele está aqui presente nesta noite, aleluia. Entenda, ser discípulo. Às vezes nós olhamos para pessoas e aprendemos com alguém. Aprendemos uma profissão, aprendemos a palavra de Deus, e quando alguém nos pergunta sobre alguma coisa: não, eu aprendi com fulano, foi fulano que me ensinou, foi fulano que me mostrou o caminho. Mas tem tanta gente, irmão, se perdendo no meio do caminho porque fulano ou Beltrano
desistiu da caminhada. Porque a Bíblia vai dizer que nós não devemos colocar a nossa fé em pessoas, porque somos falhos e pecadores. É por isso que Paulo ele vai dizer: não sejam meus imitadores, mas sejam como eu sou de Cristo. Ele está atribuindo a Cristo. Porque muitas das vezes, irmão, a luta que às vezes passa na nossa vida, que às vezes nós achamos que vai passar um vendaval e vai levar tudo. Parece que vai levar tudo. Aí às vezes nós achamos que não passa na vida dos obreiros, que não passa na vida do pastor. E às vezes depositamos a fé exclusivamente em um homem. E de repente aquele homem cai. De repente está escrito: quando ferir o pastor, as ovelhas se dispersarão. Mas feriram o pastor lá na cruz do Calvário, mas as ovelhas não se dispersaram. As ovelhas continuaram a pregar o Evangelho. Feriram o nosso mestre lá na cruz do Calvário, cuspiram ele, colocaram uma coroa de espinho nele, mas mesmo assim ele disse assim: Abba, Pai, se for possível, afaste esse cálice de mim. Mas ele decidiu morrer por amor a mim e a você. E ele falou: Senhor, não impute sobre eles este pecado. No momento de morte, ele ainda acreditava em mim e em você. E hoje ele ainda, mesmo eu e você, às vezes trilhando um caminho errado ou fazendo algo que não agrada a ele, mesmo assim ele se levanta do seu sublime trono e diz: eu ainda acredito em você, eu ainda acredito em você, eu ainda acredito em você, você é meu discípulo. Aleluia. Ei, eu sei, irmão, que às vezes é difícil e que a jornada não é fácil, e ele não prometeu que a jornada seria fácil. Sabe que a jornada em cada um de nós é diferente. Mas lembrando de jornada, eu lembro de Pedro, quando Pedro interroga Jesus e perguntando quantas vezes nós devemos perdoar, ô Anderson. E o Senhor diz: Pedro, não é 7 vezes 7, mas é 70 vezes 7. Entenda bem, se Pedro estava perguntando quantas vezes era para perdoar, ele não queria perdoar, pastor. Porque era doloroso para ele perdoar. E ele achava que o Senhor diz: não precisa perdoar mais não. E o Senhor olha para Pedro: ei Pedro, não é 7 vezes 7, Pedro, mas é 70 vezes 7. Ei Pedro, tem que perdoar, Pedro. Ei Pedro, você tem que perdoar, Pedro. E às vezes eu e você queremos viver o Evangelho, queremos viver Cristo e não liberamos o perdão ainda. Ei, enquanto você não liberar o perdão, você não pode ser discípulo. Enquanto você não amar as ovelhas, você não pode ser discípulo. Enquanto você não pegar a tua cruz, você não pode ser discípulo. Porque viver este evangelho aí afora, este evangelho de facilidade, este evangelho de prosperidade é muito bom, mas viver a palavra de Deus é difícil. Mas ele diz: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Diga para o seu irmão: tenha de bom ânimo. Se anime, se alegre. Você está na casa do Pai. Você veio no lugar certo nesta noite. O Pai está presente e Ele que está falando comigo e com você. Ei, às vezes eu e você estamos preocupados com tantas coisas e as coisas nos pressionam. As dívidas nos pressionam, as cobranças nos pressionam,
as brigas dentro do lar nos pressionam, as coisas lá fora, os disse-me-disses nos pressionam, a rejeição nos pressiona, e muitas das vezes o inimigo usa isso e diz assim: ei, abandona a fé, abandona Cristo, Ele não tem mais nada para te oferecer, não vai dar certo, não vai conseguir, não tem como ir mais adiante, João. E o Senhor está dizendo: tem de bom ânimo. Aleluia, aleluia. Porque ser discípulo, anunciar o Evangelho, não é fácil. Porque quando você começa a anunciar o Evangelho, o inimigo logo quer te parar, porque ele sabe que você tem um chamado, ele sabe que você tem um chamado, ele sabe que Deus tem um chamado para a tua casa. É logo que o inimigo se levanta querendo te parar. Ei, mas confia em Deus. Xarandaramaçu de cantaramagai. Confia em Deus. Porque confiar não é somente acreditar por momentos. Confiar, Matos, é mesmo em meio à tribulação, é mesmo em meio à luta, é mesmo em meio à abundância, é mesmo em meio quando o sol está brilhando, é mesmo em meio quando a noite é escura e não há estrelas no sol, na noite. Confia em Deus, aleluia. Sabe os discípulos que andaram com Jesus, quando a perseguição veio e eles começaram a sofrer perseguição naquela época, eles continuaram acreditando na cruz, eles continuaram, pastor, acreditando no Messias que veio, eles continuaram acreditando que Ele ressuscitou e que Ele iria voltar, eles continuaram acreditando. E isso era chama para o seu coração. Parece que eu vejo Paulo e Silas dentro da prisão. Talvez queriam prender e acabar com o ministério. Talvez queriam parar, vamos prender, vamos jogar no cárcere, porque assim nós paramos o ministério. Paramos, não tem jeito mais como eles falar do amor de Deus. Ei, quando tentarem te parar, apenas adora, apenas ora, porque o Senhor, Ele é todo poderoso. E mesmo que você esteja no mais profundo mar, mesmo que você esteja no mais profundo abismo, o Senhor, Ele te enxerga lá. O Senhor, Ele te enxerga lá. Você é discípulo de Deus, você é discípulo de Cristo. Ei, quando você vai num restaurante bom, como o antigo Tropitalha, e você come a comida boa, bom e barato, o que é que você faz? Você logo diz para os seus melhores amigos, e diz: ei, eu fui no Tropitalha e lá a comida é boa e barata. E os seus amigos logo marcam a data, João, para estar presente. Ei, viver esse Cristo é maravilhoso, é melhor do que ir lá. Ei, viver a promessa de Cristo é maravilhosa. Ei, você tem que dizer: ei, meu amigo, este Evangelho, ele é maravilhoso, ele dá direito à salvação. Aleluia. Vamos correr. Para representar Cristo, você tem que saber que às vezes você vai ser traído. Para representar Cristo, às vezes eu e você vamos ser traídos. João capítulo 11, versículo 23. O texto da Santa Ceia. Porque na noite que foi traído, É, 1 Coríntios, desculpa, 1 Coríntios 11, 23, desculpa. 1 Coríntios 11, 23. Porque na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: este é meu pão. É assim que diz: este é meu corpo, que é entregue por vocês ou por vós. Façam isto em memória de mim.
Ei, muitas das vezes nós vamos ser traídos, Matos. Nós vamos acreditar nas pessoas e as pessoas vão mentir. As pessoas vão prometer e não vão cumprir. Nós vamos ser traídos de diversas maneiras. Diversas maneiras. Entenda. Às vezes, para que eu e você possamos ser discípulos de Jesus, nós temos que passar por esse processo. Às vezes nós precisamos passar por certos processos na nossa vida, para que eu e você possamos adquirir mais intimidade, mais comunhão, mais proximidade com o Senhor. Porque só assim o Senhor, Ele molda o nosso caráter. Eu, quando era mais moço, que eu ainda sou garotão, como o pastor diz, uma época da minha vida eu era ourives. E para a gente preparar o ouro, para o ouro estar pronto, às vezes nós pegávamos ele e aquecia ele a certas temperaturas, para poder tirar toda a impureza. E às vezes eu e você somos feitos assim, somos levados à forja, somos levados ao fogo, para sermos moldados o nosso caráter cristão. Nós aprendemos isso hoje também na lição da Escola Bíblica Dominical, que o povo de Israel por diversas vezes foi provado para ser moldado o seu caráter. Nós precisamos entender uma coisa: Jesus, Ele está à porta. E Jesus, Ele está à porta. Jesus, Ele está à porta, e nós precisamos moldar mais ainda o nosso caráter cristão. Nós precisamos nos aproximar de Cristo. Mas se você não quer, a Bíblia tem um conselho para você: aquele que é santo, se santifique mais. Mas aquele que não quer nada, que quer só viver do seu jeito, que quer viver um evangelho de qualquer jeito, é esse que se imunde mais. Porque o evangelho não é um evangelho de qualquer coisa. O evangelho não é qualquer coisa que você usa conforme você quer, de qualquer jeito, não. Sabe por quê? Porque alguém que não morreu por você na cruz do Calvário, às vezes, te convida para vir ir para uma festa, para um casamento. E você olha para o teu guarda-roupa e diz assim: poxa, as roupas que eu tenho não tão boas. Eu tenho que ir mais adiante, João, comprar outra roupa, porque eu tenho que estar bem vestido, eu tenho que estar bem preparado. Ei, ele está voltando. E como é que está a tua roupa perante ele? Enquanto dá tempo para ir lá fora comprar, compra. Ei, enquanto ainda pode pegar azeite, pega. Porque para ser discípulo, para representar ele, tem que ter azeite. Para representar Cristo tem que ter azeite. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo, Ele nos ensina isso em Mateus capítulo 4. Quando Ele foi provado, a Bíblia diz que o Espírito Santo o conduziu ao deserto. A Bíblia diz que Ele foi provado no deserto, o Espírito Santo o levou. E quem dera eu e você. Quem dera eu e você. Sabe por que o mundo não compreende a alegria minha e sua? Porque quando nós estamos cheios da presença do Senhor, entenda isso. Entenda isso. Quando nós estamos cheios da presença do Senhor, quando nós estamos repletos de Deus na nossa vida, a tribulação vem, a tempestade vem, a luta vem, mas o sorriso ainda está no nosso rosto. Porque não nos representamos mais, representamos a Cristo. Não sou minha própria testemunha, eu sou testemunha de Cristo. É tão maravilhoso para mim e para você, para representar Cristo. Vão andar com você. Entenda bem.
Entenda, para representar Cristo, vão andar com você, mas não vão saber quem você é. Vão andar com você, mas não vão saber a luta que você passa. Vão andar com você, mas não vão saber aquilo que Deus tem preparado para ti. Os discípulos andavam com Jesus, estavam com Jesus, mas muitas de uma vez ou outra parecia que não estava. O Cristo olha para eles: até quando eu vou ter que estar aqui? Até quando eu vou ter que orientar a igreja? Ei, irmão, quando eu era da mocidade, quando eu era mais novo, via minha mãe, os irmãos que eram mais velhos, pregar que Jesus estava voltando. E Jesus, Ele está à porta. E Jesus, Ele está à porta. Mas cadê os discípulos de Jesus? Aleluia. Ser discípulo não é fácil, mas a Bíblia ela tem uma recompensa para mim e para você. Aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa do que a igreja? Do que a igreja? Da vida. E sabe o que é isso? É algo que o inimigo ele não tem. É algo que o inimigo não pode ter. E ele sabe que você pode ter. E o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o impossível que ele possa fazer, pastor Carlos, para poder tomar essa coroa. Aí, vez ou outra, os crentes acham que são super crentes e ficam brincando de crente. Ei, isso serve para mim, serve para os obreiros, serve para a igreja. Nós temos que rever tudo aquilo que nós estamos fazendo, tudo aquilo que nós estamos vivendo. Se Jesus está à porta, Jesus está chegando, nós temos que entender o seguinte: ainda dá tempo para entrar, a porta ainda está aberta, você ainda pode ser conhecido de Cristo. A porta ainda está aberta. Não sei o que está te afastando da porta, mas o Senhor te convida novamente a voltar ao caminho, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a chave da vida. Fique de pé em nome de Jesus.